A paz do Senhor Jesus, queridos, bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Missionário de Pregar Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto. Quero falar sobre o profeta mirim Miguel Oliveira, que muitos estão falando deste menino de apenas 14 anos e que teve muito destaque nas suas pregações, nas revelações, pregando em diversas igrejas, viajando no Brasil, até, eu acredito, até fora do Brasil. Mas, ultimamente, ele tem virado o que? Chacota na internet, por causa das suas declarações do The Power, falando algumas frases em inglês e também algumas revelações que não bateram, e muitos estão dizendo um falso profeta mirim. Mas quem não começou, por exemplo, como pregador da palavra de Deus desde pequeno? Eu posso falar de mim mesmo. Eu fui batizado no Espírito Santo porque eu nasci no Evangelho, sou filho de pastores, não só eu, como todos os nossos irmãos que hoje são pastores nas igrejas, começaram a vida cristã dentro da igreja, aqueles que nasceram na igreja. E aos 8 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. E a partir do momento que eu fui batizado no Espírito Santo, eu já comecei a falar de Cristo, não na divulgação de uma internet que hoje tem muita facilidade, vários canais aqui no YouTube e outras plataformas que existe da internet, que você começa a gravar e começa a ter as visualizações, as pessoas começam a se conhecer. E você vai nas igrejas, as pessoas vão se ligando àquele pregador e começa então a ter um tipo de fama. Mas eu não tive isso na minha vida, porque eu não vivi esse tempo também da internet. E outra coisa, quando eu comecei a pregar o evangelho na igreja, assim, estar na frente de um trabalho, não como dirigente, mas como pregador da palavra de Deus, não tendo o conhecimento que eu tenho hoje, foi aos 14 anos, igual o Miguel. O Miguel, se nós falarmos dele, ele cometeu diversos erros na sua vida ministerial por causa da sua meninice. Ele é jovem demais, né? Eu não penso que eu já comecei pregando o evangelho tendo conhecimento profundo da palavra de Deus, apesar que eu fui sempre li a Bíblia, né? Procurando entender os propósitos de Deus. O Espírito Santo muitas vezes me deu entendimento, mas eu sempre aprendi na igreja através da escola dominical, escola bíblica dominical, que é uma das revistas mais usadas hoje que era usada até hoje, é da Assembleia de Deus, né? Eu não era do Ministério da Assembleia de Deus, mas a gente já usava a revista da Assembleia de Deus, que era muito boa. Usamos também da Batista, onde tem o quê? Os estudos dominicais, onde você aprendia diversos textos da Bíblia, você vai crescendo no conhecimento, alguns cursos, né? Mas, em cima daquilo que eu pregava, eu tinha o quê? Um acompanhamento. O acompanhamento dos meus pastores, entre eles era meu pai. Meu pai foi o meu maior professor dentro da igreja, mas tinha outros pastores também que ali nos podava e nos mostrava o direcionamento que nós devíamos seguir, aquilo que erramos numa pregação, e sempre ensinando como que é receber o poder do Espírito Santo. Então as pessoas pensam hoje, acho que muita gente está nessa maneira, pensa que o poder do Espírito Santo é a pessoa ficar pulando, rodando na igreja, fazendo aviãozinho, dando profecia para todo mundo, revelamento. Eu não vejo como revelação, revelamento, né? Você viu aquela revelação que o menino deu sobre a mulher que tinha leucemia e não aconteceu nada na vida da mulher. A menina estava lá, a mulher estava chorando, porque ele disse: eu curo, eu faço, eu aconteço. Não é assim. Ele é um menino? Lógico que não. Ele precisa de um acompanhamento. Quem são os culpados desse menino ter se perdido? São os seus líderes. Ora, quando ele declarava assim numa mensagem, o meu pastor presidente, ele estava falando de um pastor presidente da Assembleia de Deus. Eu não lembro o ministério da Assembleia de Deus, não é os mais tradicionais, como da Debrais, onde que eu mais acompanhei, ou a do Belém, né? Mas é um ministério que a Assembleia de Deus, porém é outro ministério, mas assim, mas informa o que eles tinham que fazer, orientar esse menino, porque aquele menino entrou numa rota de o quê? De querer pedir dinheiro, receber valores para ir pregar nas igrejas, pedindo dinheiro na internet, várias coisas que ele cometeu, revelações infundadas, línguas estranhas, muito estranhas mesmo. Então, meus queridos,
em alguém ele se espelhou. Talvez para ser um imitador. Paulo, quando diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, veja bem, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que os líderes deste menino são imitadores de Cristo? Ou usar esse menino como uma massa de manobra? Ou como alguém que vai arrecadar valores para seus ministérios? Não se preocuparam de formar este menino como um futuro obreiro. Tanto é que o Conselho Tutelar já proibiu o menino de viajar pelo Brasil pregando, porque ele é um menino. Quando eu tinha 14 anos, eu era um garoto, mas eu já pregava a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus desde a minha meninice. Tenho uma trajetória parecida, mas eu nunca usei o púlpito para ficar trazendo revelamentos para as pessoas. Eu não estou dizendo que não existe a revelação, tem muitos servos de Deus que são usados. Mas a pessoa vê, Deus acabou de falar comigo, Deus está me mostrando isso, e começa a falar, pular, e começa a gesticular, e começa a andar no meio do povo, e começa a fazer um monte de coisa, revela um, revela outro, assim, abaciada, né? Então isso aí que acontece, muitas pessoas recebem a palavra, nós temos que ter responsabilidade. Se você der uma palavra a uma pessoa, você vê que no vídeo que eu estava entrevistando o Paulo Profeta, ele falou que o pastor chegou nele e falou que ele ia ser missionário do Japão. Trouxe uma revelação. Eu creio na revelação. Eu vejo muitos homens de Deus que têm a revelação, mas revela com fundamentos bíblicos, com fundamentos o qual a pessoa realmente vai receber aquela palavra e vai acontecer. Eu vejo muitas pessoas só vai na igreja atrás de revelação. O Miguel vai estar lá, vou lá que ele vai me revelar. Revelou e não aconteceu nada. Agora, o que tem que acontecer na vida desse menino? Que alguém tenha responsabilidade, um dos seus líderes tenha responsabilidade e sentar com ele e falar, Miguel, o evangelho é assim, assim, assim que Cristo ensinou, para que ele cresça, para que mais tarde ele volte, já com uma base bíblica sólida, como um homem de Deus, porque eu não quero que este menino se perca e abandone o evangelho, porque ele teve uma cura maravilhosa na sua infância. Eu não quero que este menino seja vítima de deboches, como está acontecendo, vários memes debochando deste menino, como se ele fosse uma pessoa mais errada do mundo. Nós temos que preservar a infância deste menino, nós temos que preservar o caminho deste menino, porque ele é um servo de Deus, mas através do ensinamento sólido, de um acompanhamento de alguém que ame a vida dele e da sua família, ele possa crescer, se tornar um grande conhecedor da palavra de Deus, porque ele tem uma boa eloquência pela idade que ele tinha. Eu não tinha tanta eloquência como ele tem hoje, né? Mas eu tive, graças a Deus, na minha caminhada do evangelho, pude pregar em diversos lugares, onde prego até hoje. Não tenho fama, mas eu quero dizer uma coisa para você, aquilo que eu prego na minha vida, porque eu tive acompanhamento, entende? Não foi por mim mesmo. Nossa, ele auto se firmou, ele auto buscou conhecimento. Não, eu tive acompanhamento ministerial para que eu chegasse primeiramente a presbítero, depois a pastor. E graças a Deus estamos firmados até hoje na presença do Senhor. E eu quero dizer que eu estarei orando por esse menino, porque pedindo para que você que conhece ele, se você estiver assistindo esse vídeo, ajude ele. Dê uma força para esse menino, para que no tempo certo ele volte fortalecido. Alguém diga, ali está o Miguel, pastor, pregador da palavra de Deus, aquele que ensina e aquele que realmente faz a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E agora? Tá.